dando continuidade a outro vídeo. Nem troquei de roupa, tá, gente? Eu gravei o primeiro, gravei o segundo e tô gravando o terceiro com o mesmo cenário. Mas eu tinha certeza do que eu tava fazendo. Certeza absoluta do que eu tava fazendo. Então, assim, eu comuniquei a minha família, né? Comuniquei a família do meu esposo e nós fomos embora, né? E depois que saímos, não foi fácil. Nenhum início é fácil, gente. Nada na vida da gente é fácil. Mas a certeza que estava dentro de mim, de que eu estava tomando a decisão certa, tanto para o meu bem, emocionalmente falando, para o bem da minha vida espiritual, da vida espiritual do meu marido, foi a decisão mais certa que eu tomei na vida. E hoje eu acredito assim, que eu tomei no momento certo, a gente saiu no momento certo, mas eu digo a vocês, você tem que ter coragem, você tem que ter coragem. Porque assim, para muita gente, né, o que eu fiz foi loucura. Tem gente que acha que eu botei a mão no arado e retrocedi da fé. Tem gente que acha que eu destruí o ministério do meu marido. Mas onde é que está na Bíblia que o seu ministério é somente numa posição? A Bíblia fala, Jesus fala que era para os discípulos dele e de 2 em 2 pregando o evangelho. Jesus não mandou ninguém ficar parado. Você vai ficar aqui nessa cidade aqui e você vai ser o responsável dessa cidade. Não. Vai e prega para toda criatura. Então, assim, meu ministério não está numa posição. O meu chamado não está na posição de esposa de pastor. O ministério do meu marido não está em ele ser pastor, em ele estar como pastor. Porque onde é que está na Bíblia que só o pastor ganha almas? Onde é que está na Bíblia que só a esposa de pastor ganha almas? Que só o obreiro ganha almas? Você nasceu de Deus? Você pode ganhar almas. Você não nasceu de Deus ainda? Você pode ganhar almas do mesmo jeito. Porque você vai falar de Jesus no nome de Jesus, não é no seu nome. Então, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. E vem, o mal lança na sua cabeça, na sua mente. E agora? Você não está trabalhando? Você não tem casa? Vai viver de quê? Como é que vai ser? Quando eu e meu esposo saiu, a gente não era mais menina novinha. Eu entrei na obra casada com o pastor com 27 anos. Eu casei com 27 anos. Meu esposo tinha 28, eu tinha 27. Mas eu entrei na obra, eu tinha, se eu não me engano, 15 para 16 anos. Na igreja, né? Na instituição. Eu tinha 15 para 16 anos. Quando eu fui levantada obreira, eu já tinha ali na faixa dos meus 17 ou 18 anos. Não, um pouco mais, não me recordo mais agora. Mas você fica preso a uma instituição que não te ajuda a crescer. Não te ajuda a crescer. Por quê? Porque quando essa criaturinha mandou uma mensagem para mim, dizendo que eu só estava querendo um lugar para ser sustentada, como é que você vai entrar numa instituição hoje e lá a lei é, você não pode trabalhar, você vai viver disso aqui. O altar hoje é o seu trabalho. E aí, você vai viver de quê? Me diga. De brisa? Brisa não enche barriga não, gente. Você vai estar ali numa instituição, desenvolvendo uma coisa, né? E você vai receber uma ajuda de custo, que era que a gente recebia. Então, assim, você quer dizer pra mim o que você tá aí? E você se sustenta como? Você come Bíblia? Você é sustentado, meu amor. Você é sustentado, minha querida. Pelo povo. Não é pela direção da igreja. É pelo povo. É o povo que te sustenta. É o suor do rosto do povo que põe pão na sua mesa, que põe a roupa no seu corpo, que muitas das vezes põe a comidinha de luxo no seu prato, você que não gosta de cozinhar.
Então, assim, porque tem muitas pousudinhas por aí, né, que não lavam um prato, que não limpam uma casa, que não faz nada. Essa, de fato, entrou no lugar para ser sustentada. Para ser sustentada. Como eu já participei de reuniões onde algumas eram chamadas atenções porque deixava a casa suja, não lavava roupa, não fazia comida. O marido comia miojo porque a Dondoquinha não queria cozinhar. Então, o maridinho também, Dondoquinho, iam para o restaurante. Eu não vivi isso. Eu sempre lavei, passei, cozinhei. Sempre fiz tudo de uma dona de casa, de uma esposa, do meu marido. Porque a mulher, quando ela casa, ela tem responsabilidades, né? Então, assim, eu não entrei para ser sustentada. Simplesmente eu exercia uma função e recebia algo para estar ali. Então, assim, eu saí, mas meu esposo, nós ficamos 3 meses na casa de minha sogra, 3 meses na casa da minha mãe, procurando um emprego e fomos trabalhar de entregador, né, da Shopping, Mercado Livre. A gente se virou e em tudo, até hoje, Deus é conosco. Quando a gente saiu, quando a gente estava lá, um dos motivos das perseguições, das perturbações também foi a gente ter comprado um carro. Mas ninguém chegou pra gente dar direção para poder perguntar como, né? Ninguém via quantias entrando na nossa conta, porque lá dentro dessa instituição você é vigiado 24 horas no ar. Sabe o Big Brother? O Power Camper? Lá essa instituição é assim. Você é vigiado 24 horas por dia. Eles sabem se você recebe ajuda de custo, deixa na conta. Eles te monitoram, né? Então, assim, nunca viram entrar quantias na nossa conta. Até mesmo porque a gente fazia parte de um banco e essa instituição tem um banco, né? Elas têm um banco e eles mandaram a gente migrar do banco que a gente era para o deles, para ter um controle maior, né? Para ter um controle maior. Então, assim, a gente era vigiado o tempo todo. Você que é vigiado o tempo todo, mas você finge que não é. Mas você é vigiado o tempo todo. Então, assim, a gente teve lutas, como a gente tem até hoje. A gente tem até hoje lutas, porque toda luta tem vitória. Toda vitória tem que ter luta. Se você quer uma vitória sem luta nenhuma, você não vai encontrar. E a gente saiu, né? Depois, minha sogra tinha dado essa casa que a gente mora, meu esposo. Nós viemos pra cá, começamos a reformar aos poucos e estamos bem, estamos em paz. Nós temos paz. Nós temos o direito hoje de ir e vir, porque a gente não tinha. A gente não tinha o direito de visitar a nossa família. A gente não tinha direito de tirar férias, de visitar o nosso familiar. Ah, pai adoeceu, mãe adoeceu. Infelizmente, liga aí, telefona. Porque ir lá visitar, se você estiver pertinho, você vai. Mas se você estiver longe, não. E o último interior que a gente foi, antes da gente sair, era 18, quase 19 horas de distância de Salvador. Então, assim, pensei, como é que vai? E aí a gente comprou esse carro na mão de uma outra pessoa. Já até falei disso em alguns outros vídeos meus. E por cima de muita luta nós pagamos, quitamos o carro, certo? Mas ninguém procurou saber como a gente conseguiu. Simplesmente nos julgaram, né? Porque como você não pode ter nada. Então, assim, eu quero deixar para você essa reflexão. Você que tá aí dentro, né? Você que tá aí dentro. Eu tô vendo ultimamente muito essa instituição ser muito divulgada, né? Em canais de denúncias e tal. E muita coisa ali não é mentira, tá, gente? Não é mentira. Não é mentira. Você que me conhece, né? Talvez você diga assim, Manu tá falando mal. Você tem o direito de achar o que você quiser. Como eu tenho o direito de chegar aqui e expor para vocês aquilo que eu vivi. Eu não tô falando aqui coisas que os outros vivem, eu tô falando coisas que mas o meu marido viveu. Então, assim, eu queria deixar essa reflexão para você que tá aí dentro ainda. A gente precisa aprender a pregar a palavra de Deus.
primeiro pra gente. Eu tenho aprendido muito isso. Eu tenho que primeiro pregar pra mim. Eu tenho que primeiro viver na minha vida. Então não adianta você subir no altar hoje, pregar pro povo, não temer, ter fé, ter coragem, avançar, tomar atitude, se você não tem. E eu entendo. Bate o medo, bate o desespero. E às vezes a gente vai chegando à idade, né? Quando a gente saiu, eu tinha meus 30 e algumas coisinhas, e meu esposo também, que a gente é de diferença de idade 1 ano. Mas se eu creio naquilo que eu prego, serve primeiro para mim, para depois eu passar para as demais pessoas. Então você que está aí dentro, eu quero encorajar você a se posicionar, a se decidir. Por quê? Talvez Deus já tirou o véu, Deus já rasgou o véu dos seus olhos. Deus já fez você ver que tem 80%, para não dizer 99,9% de coisa errada aí. Que essa obra aí não é de Deus, que essa obra é dos homens. Que eles estão sugando a sua vida, sugando a sua energia, sugando a sua juventude. E Deus já te mostrou, mas você ainda não se encorajou a se posicionar. E eu quero te encorajar a crer no que você prega, a confiar no Deus que você profere para as pessoas. E dizer que nenhum início é fácil, mas com Deus o fardo é leve. Tá certo? Então, eu vou estar falando um pouco mais nos próximos, mas que a graça do Senhor seja revelada na sua vida. Um forte abraço e Deus abençoe.